Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, obrigado pelos mais de 10.600 inscritos, obrigado por nos acompanhar, pela essa audiência aqui no YouTube. E a gente vai ter que falar um pouco a respeito da mudança de ambiente. Pois é, o efeito Renato Gaúcho nesse time do Grêmio. O que que mudou no Grêmio? O que que fez mudar as coisas que aconteceram nessa partida, nessa vitória do Grêmio contra o Vasco por 2-1 na Arena do Grêmio, com mais de 50 mil torcedores. E o Renato conseguiu segurar um ímpeto de uma boa parte da torcida que queria vaiar alguns jogadores. Isso a gente vai falar agora, então dá aquele like aí, se inscreve para quem não é inscrito, para a gente continuar crescendo aqui e contando com o apoio de todos vocês. Mais de 50 mil torcedores na Arena do Grêmio, e esse ano é a primeira vez que teve poucas vaias. Pois é, em alguns momentos. Logo no início do jogo, quando o Campaz acaba sentindo uma lesão, ele é vaiado pelo fato de não ter chego na bola, mas ele acabou se lesionando, foi até meio constrangedor. E o outro momento foi quando o Renato chamou o Thiago Santos para entrar e ele foi vaiado. Uma diferença desse. Não foi para toda a torcida, tá? Não foram todos que vaiaram, mas existe uma diferença muito grande. Alguns jogadores acabaram aceitando, alguns torcedores, né, ou boa parte da torcida acabou aceitando o momento de alguns jogadores. Por exemplo, Tassiano, quando foi chamado logo que o Campaz saiu, foi aplaudido de pé. Foi praticamente o estádio inteiro aplaudiu a entrada do Tassiano e isso acaba passando confiança. Isso acaba passando tranquilidade para o jogador e para toda a equipe, porque foi 7 minutos de jogo quando ele se lesionou. E curioso que logo em seguida saiu o gol do Grêmio. Então, tudo isso favorece o ambiente, né? E essa mudança do ambiente, essa mudança de atitude, parte desse princípio que as coisas funcionam. E quem é o responsável para dar essa tranquilidade, essa confiança e chamar? Renato. Renato Gaúcho acabou chamando a torcida para si, prometeu para o jogador, fez uma promessa que a torcida ia apoiar. A torcida chegou, lotou o estádio, fez a parte dela, né? Ainda teve aquelas pequenas vaias, mas a mudança. E aí dentro do vestiário, o Renato, que todo mundo sabe que é um cara que tem uma mobilizador, né? Ele mobiliza muito bem, ele incentiva os jogadores, ele faz os jogadores terem confiança naquilo que está fazendo. E ele na coletiva acabou mostrando, né, dizendo algumas coisas do que ele fez, são alguns detalhes do dia a dia que ele acabou passando na coletiva para os repórteres, para os jornalistas. O principal dele foi que tem que marcar forte, a atitude, né, a mudança, né, dessa atitude, e quando tiver com a bola, saber jogar. Então ele praticamente ele mostra esses três fatores que foi determinante para o Grêmio conseguir a vitória em cima do Vasco, que fez os jogadores criarem confiança. Qual o torcedor, qual o treinador que conseguiria terminar uma partida com 4 volantes? Montar um esquema com 4 volantes no final do jogo? Ia chamar ele de retranqueiro, o treinador com medo. E eu também acho que ele poderia, não precisava ter colocado 4 volantes. Se ele tivesse colocado um outro meio armador, quem sabe o Grêmio conseguiria marcar um terceiro gol. E com 4 volantes, o Grêmio teve essa possibilidade com o Biel, uns 48 para 49 minutos. Eu até falei aqui no vídeo da análise do jogo, que vai ficar aqui para vocês, por aqui, para vocês assistirem. Ele teve oportunidade de fazer o gol aos 48, 49 do segundo tempo e não fez. O Biel acabou não fazendo. Dentro da área, ele invadiu a área, bateu de perna esquerda e o goleiro defendeu. Ou seja, também teve uma boa parte do goleiro do Vasco que ajudou, que fez essa mudança, né? Que segurou o Vasco, porque o Grêmio criou muito mais oportunidades. O Grêmio teve muito mais chance de fazer um terceiro gol do que o Vasco empatar o jogo. O Vasco teve 2 bolas com o Nenê, uma que o Breno fez uma defesa espetacular e outra que foi na trave. Tudo bem. Mas e o goleiro do Vasco? Quantas teve? Quantas oportunidades teve? Teve uma com o Biel, aos 49, depois teve uma com o Tassiano, que perdeu na cara do gol, a bola passou raspando a trave porque o goleiro estava bem posicionado. Ele tirou do goleiro, mas tirou muito que a bola saiu. Então teve esses detalhes, teve a bola na trave do Bitelo,
São algumas coisas assim, alguns fatores que mudam. É o ambiente sim, a tranquilidade, a confiança que tem, ele conhece os jogadores, foi ele que trouxe alguns jogadores, boa parte desse time para jogar. Ele tem os guris da base também que ele treinou. E aí o cara chega com todo o respaldo que tem, o cara que botou lá o campeão do mundo em cima do estádio, né? Isso os jogadores acabam comprando a ideia e sabem dele. E claro, dentro do próprio time do Grêmio tem uns que entendem como ele joga. Jeromel, Edilson, Diego Souza, são os caras que, o próprio Lucas Silva também é um cara que conhece muito bem como ele joga, como ele gosta, que o Renato gosta de jogar. E aí o Lucas Leiva que entrou, que tem aquela qualidade do passe, aquela qualidade de trabalhar, de fazer a bola rolar, de se posicionar, né? Por mais que tenha 35 anos, mas ele entrou no segundo tempo como meia, né? Depois dos 23 minutos ele entrou fazendo aquela função de meia e funcionou. Isso é atitude, isso é ambiente, ficou mais leve, ficou mais tranquilo. Os jogadores tiraram o peso de que as coisas não iriam funcionar. E agora faltam 9 jogos para o Grêmio precisa fazer. Vai, o Renato fala em 4 vitórias, mas os números dizem que são 3 vitórias e um empate. Eu ainda trabalho também em cima dos 4, né, que seriam 60 pontos. Ele está com 50, o Grêmio precisa fazer mais 10. Então são 3 vitórias e um empate para fazer 60 pontos e garantir o acesso. Matematicamente ainda não será esse número, né, até quando o Grêmio fazer os 60 pontos, mas o Grêmio estará sim com a sua vantagem na classificação bem equilibrada. Precisa fazer torcer por algum resultado, por exemplo, o Londrina não pode pontuar tanto para os números aumentarem. Bom, aí é matemática, a gente já sabe. A projeção é 60, a projeção é 58 pontos. Matematicamente fala-se em 63 para 64, né? Mas vai ter uma modificação aí nos próximos rodadas que vai cair para 60, 61. Cruzeiro já garantiu. No percentual, o Grêmio já subiu, quer dizer, não subiu ainda, mas está com 96% de chance, o Bahia com 97% e o Cruzeiro já está garantido na Série A de 2023. O Renato mudou. O efeito Renato fez parte. O Renato mudou a cara do Grêmio, mudou a atitude, mudou o ambiente, mudou a forma de treinar. Os jogadores treinaram com mais leveza e corresponderam com o que ele fez os treinamentos em campo. Isso eu conversei com o João Guimarães, que eu até fiz a participação na Rádio Gama Esportiva na transmissão do jogo. O João faz a cobertura do Grêmio e hoje tem treino hoje à tarde de novo na reapresentação. Ele deve estar lá junto para fazer algumas imagens e mostrou que o Renato não mudou nada do que o Roger já fazia. Fez um treinamento e outro de jogada, alguma jogada ensaiada, alguma bola trabalhada de profundidade, cruzamentos, o Grêmio atacou, teve diversas formas, porque o ambiente trabalhou, o ambiente ficou propício para isso. O Renato foi o cara que fez essa mudança. A era Renato. Quem discorda, comenta aqui. Se não discorda e concorda com o que eu estou falando, o que vocês acham? Comenta aqui, vamos interagir com a gente. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações. E eu volto daqui a pouco.